Tudo jóia, pessoal? Boa tarde novamente. Aqui é Juliano, médico emergencista e emergencista na frente de batalha, no campo de batalha. Fazendo o quê? Lidando com pacientes com Covid todos os dias, todos os plantões. Eu sou plantonista numa UPA aqui em Belo Horizonte, que não é referência, mas atende, chega muito paciente com suspeita de Covid. E, por conta disso, por ter essa demanda tão grande de pacientes com suspeita e atendendo pacientes com Covid confirmado, nada mais interessante, nada mais apropriado do que trazer para essa conversa como é que a gente faz o diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória nos pacientes que têm Covid ou que têm outra etiologia para essa insuficiência respiratória. Então, como é que a gente usa a ultrassonografia para fazer este exame? E aí eu chamo a atenção de vocês, começo chamando a atenção que precisamos respeitar e entender 3 pilares da ultrassonografia point of care para diagnóstico etiológico, seja da insuficiência respiratória aguda, seja para o choque. A gente precisa entender a sonoanatomia e a fisiopatologia do paciente, da doença, aliás, os princípios físicos e técnicas para a realização de imagens e interpretar essas imagens geradas no contexto clínico do paciente, para uma tomada de decisão, para inferir um diagnóstico e tomar uma decisão. Então, se a gente não entender e não respeitar esses pilares do exame ultrassonográfico, a gente vai incorrer em erro, vai incorrer em sérios erros. E pior do que incorrer em erro é propor uma conduta que prejudique o paciente ou que não ajude ele na patologia aguda que está acometendo. Então, nosso objetivo aqui é mostrar qual que deve ser o foco da gente usando a ultrassonografia para inferir esses diagnósticos e tomar essas condutas. Porque se a gente tem esses pilares na mão, se a gente consegue realmente extrair desses pilares todas as informações, a gente sai da subjetividade da realização de um diagnóstico ou tomada de conduta para uma coisa que é uma consequência. Um bom entendimento desses pilares faz da realização do diagnóstico e da tomada de conduta uma consequência e não um ato de sorte ou um ato a ser realizado de forma demorada, né? Onde já se perdeu tempo e viabilidade. Tá? Então, tá, gente, vocês vão perceber que eu vou estar olhando aqui para a tela ao lado. É o seguinte, ó, eu estou gravando essa aula, só que eu estou fazendo essa live, mas como eu vou falar em cima de imagem, tá? Eu estou gravando ela numa tela de computador, numa apresentação de PowerPoint, e toda essa conversa que a gente está tendo, onde vocês vão me ver falando, e eu vou estar falando em cima de imagens, isso vai para uma aula de PowerPoint que eu estou gravando, ao mesmo tempo que falo com vocês, por isso que eu vou dar uma olhadinha para o lado de vez em quando, e eu vou editar essa conversa com essas imagens que eu vou estar falando para vocês. Eu vou editar e vou disponibilizar no link do YouTube, tá? No canal do grupo Next Point of Care. Então, depois dessa live, eu vou editar, colocar essas minhas imagens nas imagens que eu vou falar para vocês, e quem quiser acessar as imagens que eu vou falar, fica à vontade. Hoje a gente vai falar de insuficiência respiratória. Será que é Covid ou não? E aí eu estruturei essa conversa para a gente focar especificamente em pneumonia por Covid. Mas ao longo dessa semana, eu vou dedicar, melhor colocando, eu vou dedicar essa semana toda para falar de diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda usando a ultrassonografia. Hoje, especificamente, Covid, para abrir a semana. Mas ao longo dos próximos dias dessa semana, a gente vai falar de embolia pulmonar maciça. Como é que a gente faz o diagnóstico de embolia pulmonar maciça usando a ultrassonografia? Derrame pericárdico com tamponamento. Como é que a gente faz esse diagnóstico usando a ultrassonografia? Pneumotórax. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Derrame pleural como causa de insuficiência respiratória. Ao longo dessa semana, a gente vai trabalhando, discutindo alguns pontos desses pilares da realização do exame ultrassonográfico. Tá? Eu me apresentei, eu sou o Juliano, sou médico emergencista, fundei o grupo Next Point of Care, sou autor de um e-book e de um livro de ultrassonografia na parada cardiorrespiratória e coordenei a primeira fase de um projeto de pesquisa chamado Focus Project Brasil, que é um projeto que objetiva fazer o diagnóstico diferencial de causas potencialmente reversíveis, pacientes em parada cardiorrespiratória, e propor um tratamento objetivo, na medida que a gente identifica a causa potencialmente reversível, lembra dos Hs e Ts, 5Hs e 5Ts, na medida que a gente usa a ultrassonografia e consegue inferir esses diagnósticos, a gente aumenta a chance de fazer um tratamento focado e objetivo e tirar esse paciente da parada cardiorrespiratória. Então tá, o que eu falei lá no print que eu coloquei hoje? Ultrassonografia pulmonar focada no atendimento ao paciente em insuficiência respiratória aguda. É Covid? Bom, quais são os pilares do diagnóstico etiológico de um paciente que chega na sala de emergência para a gente
ou nós atendemos no pré-hospitalar e está em insuficiência respiratória. Basicamente, a gente tenta realizar uma boa anamnese, fazer um bom exame físico e, quando disponível, realiza a propedêutica complementar. Que propedêutica é essa, pessoal? Exame de imagem, exame de laboratório, exame de sangue, a depender da nossa hipótese diagnóstica, sejam elas quantas forem. Exames de imagem, seja um eletrocardiograma, se a suspeita é uma síndrome aórtica aguda, uma angina, uma isquemia. E exames de imagem complementares, raio-x e, quando disponível e indicado, tomografia e angiotomografia, sempre a depender da nossa suspeita, da nossa hipótese diagnóstica. Esses são os pilares que nos levam a inferir um diagnóstico e tomar uma conduta de certeza. Mas a gente está num ambiente de sala de emergência, tá? Começa por aí. Não é um consultório, não é um ambulatório, não é teoricamente um paciente estável, pelo menos a sala de emergência deveria ser destinada para pacientes instáveis ou potencialmente graves, potencialmente instáveis, onde a nossa conduta pode mudar a direção do desfecho daquele paciente. Então são duas situações muito parecidas que se intercalam, que é o paciente que já está grave e aquele paciente que é potencialmente grave. Fora essas exceções, levar um paciente, e é uma opinião pessoal, levar um paciente para uma sala de emergência para ficar pendurado no monitor, muitas vezes que acontece, eu considero uma falha grave, porque não vai beneficiar o paciente de forma genérica falando. Tá? Então, como é que a gente faz uma anamnese? Quais são as queixas trazidas por um paciente? Como é que é o exame físico de um paciente em insuficiência respiratória? Eu vou trazer aqui as principais causas, estatisticamente falando, de insuficiência respiratória aguda em sala de emergência. Pneumotórax, tamponamento cardíaco, embolia pulmonar maciça, a isquemia, o infarto agudo do miocárdio, cursando com graus variados de edema agudo pulmonar, o DPOC, asma, e a pneumonia, a sepse pulmonar, com os mais variados agentes etiológicos, agentes patológicos, certo? Então, um pacote de patologias frequentes em sala de emergência, na média, são o paciente fora pneumotórax, que está mais associado ao paciente traumatizado, tá? Essas outras patologias que eu falei para vocês, tamponamento, a embolia, o edema agudo pulmonar secundário, ou a hipertensão, ou evento isquêmico, o DPOC, asma e a sepse de foco pulmonar, vão cursar com graus variados de insuficiência respiratória aguda. Vejam bem, vão cursar com graus variados de insuficiência respiratória aguda. Só isso? Não. O paciente vai ter graus variados de dor torácica, desconforto ventilatório, graus variados de queixa respiratória e de alteração de padrões hemodinâmicos, seja saturação, oximetria, frequência cardíaca, pressão e por aí vai. A gente está falando de um paciente que chega na sala de emergência, a gente consegue fazer uma boa anamnese, consegue conversar com esse paciente, ele fala, ele não está entubado, ele não está em choque, ele não está em parada cardíaca, ele não está tão cansado a ponto de não conseguir falar. Isso é claro, beleza. Mas a gente aqui, o nosso foco é falar daquele paciente que chega em insuficiência respiratória aguda que não nos permite uma boa anamnese, onde o exame físico deixa muito a desejar e tem N trabalhos na literatura mostrando o quanto é baixa a sensibilidade do nosso exame físico para a grande maioria dessas patologias que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, quando o paciente chega com dispneia, com esforço ventilatório, com dor torácica, com alterações do padrão ventilatório, alterações de dados vitais, quando a gente coloca isso aí no papel e vai ver o que isso pode ser? Pode ser um monte de coisa. Então é baixa a nossa sensibilidade para o diagnóstico. E a gente está falando de um paciente com insuficiência respiratória aguda que muitas vezes não vai nos fornecer essas informações de forma adequada. Não vai conseguir. Tá? E aí, para que lado que a gente vai? Para que lado que a gente corre? Aqui entra a ultrassonografia point of care como uma ferramenta propedêutica complementar a ser usada à beira do leito, enquanto a equipe vai admitindo esse paciente, monitorizando esse paciente, funcionando acesso nesse paciente, oferecendo aporte de oxigênio conforme indicado, e a gente muitas vezes não consegue lançar a mão de uma boa anamnese ou de um bom exame físico, ou o exame físico nos deixa em dúvida, a ultrassonografia ela entra com essa ferramenta propedêutica, que é feita ali, point of care, à beira do leito, ao lado do paciente, enquanto a gente tenta conversar ou enquanto a gente examina esse paciente. De forma que esse exame é feito por esse médico que está atendendo o paciente, as imagens são entendidas lembrando os 3 pilares. Eu preciso entender a anatomia, sonoanatomia, senão eu me perco, faço imagens adequadas. Eu preciso entender os princípios físicos para entender aquela imagem, para melhorar, para otimizar aquela imagem e poder interpretar
Preciso fazer uma técnica de exame adequada, senão fica uma bagunça, senão eu não entendo nada do que está acontecendo. E interpretar essa imagem no contexto. Então, quando eu faço isso, a ultrassonografia passa a ser uma ferramenta que me permite ou confirmar uma hipótese, ou seja, estreitar as possibilidades diagnósticas daquela insuficiência respiratória. E se ela não consegue me dar essa informação de certeza, uma acurácia boa, eu consigo, ao menos, eu consigo estabelecer uma terapêutica adequada. Eu vou fazer uma expansão volêmica para esse paciente, eu vou segurar a expansão volêmica, esse paciente não tem pulmão, esse paciente não tem coração para aguentar uma expansão volêmica, eu vou começar um antibiótico de forma precoce. Então, existe uma série de situações onde o ultrassom não me permite fazer um diagnóstico de certeza inicialmente, mesmo estreitando as possibilidades, mas eu consigo, com as imagens geradas e de forma multissistêmica, propor uma conduta que beneficie o paciente. Eu chamo aqui de novo a atenção do multissistêmica porque o exame ultrassonográfico feito de forma multissistêmica, e a gente está falando, pessoal, especificamente, predominantemente de pacientes em insuficiência respiratória, de pacientes em sala de emergência. Tá? Não falo do paciente estável, do paciente que não vai se beneficiar tanto com aquele exame. Então, essa avaliação multissistêmica, onde eu avalio o pulmão, avalio o veia cava, preditor de volemia, avalio o coração e ainda posso olhar vasos, aorta e ultrassom de compressão vascular, essa sequência de exames, ou esses exames feitos conjuntamente, me permite, aumenta a minha acurácia do diagnóstico. Então, eu lembro para vocês que o ultrassom, como ferramenta propedêutica à beira do leito, tem os relatos mais impactantes na década de 90, com conflitos urbanos, onde o FAST, o protocolo FAST, lembrem que o FAST é nada mais do que um protocolo de uso da ultrassonografia. Então, o FAST foi usado para triar pacientes gravemente feridos em campo de batalha. Houve, então, essa transição na década de 90 para 2000, do exame do pré-hospitalar, do FAST, para o uso intra-hospitalar da ultrassonografia point of care. Em 2000, o Colégio Americano de Médicos e Emergencistas publicou um guideline com os diversos usos. Esse guideline vem sendo encorpado, vem ganhando evidências e ampliando o seu uso em sala de emergência. Então, transitou do século passado para o início desse século, do uso do pré-hospitalar do paciente traumatizado para o uso clínico da ultrassonografia. No aeromédico, a gente usa o aeromédico, a ultrassonografia no aeromédico para monitorização do paciente em tempo real ou para monitorizar esse paciente durante o transporte. A NASA fez um projeto aqui em Minas Gerais, chamado ECO das Gerais, onde ia se usar a telemedicina para avaliar pacientes em tempo real lá que estavam sendo atendidos. E também tem um projeto da NASA onde astronautas são treinados em terra para fazer a técnica de captação de imagens. Eles fazem essas imagens no espaço, essas imagens são interpretadas por médicos especialistas aqui na Terra. Então a gente vai da terra ao ar usando essa ferramenta propedêutica. Eu usei esse projeto da NASA, inclusive, eu baseei a metodologia do meu projeto de pesquisa de ultrassom na parada cardíaca nesse projeto da NASA, onde os acadêmicos de medicina eles são treinados por mim mesmo para realizar um protocolo específico de ultrassom para diagnóstico de causa potencialmente reversível, e eu acompanho essas imagens por telemedicina em tempo real, para que a gente o quê? Consiga inferir uma hipótese diagnóstica e tratar esse paciente. A gente usa um protocolo específico, o LIMAS Protocol. E a gente tem imagens fantásticas geradas por esses acadêmicos, a gente tem casos relatados já em congressos médicos de pacientes onde o desfecho foi mudado usando a ultrassonografia point of care e telemedicina para esse uso. Outra coisa que aumentou quase que exponencialmente o uso da ultrassonografia point of care foram grandes publicações em grandes revistas. New England Journal of Medicine publicou em 2011 um artigo chamado Point of Care Ultrasonography, que ele aborda ali alguns dos usos principais da ultrassonografia. A Chest, em 2008 publicou o trabalho do Lichtenstein, Daniel Lichtenstein, intensivista, Bedside Lung Ultrassom, de onde derivam padrões pulmonares que nos permitem inferir hipóteses diagnósticas de pacientes em insuficiência respiratória aguda. Bedside Lung Ultrassom na insuficiência respiratória aguda é o trabalho dele. Pois muito bem. Então a ultrassonografia, ela pode ser usada, ela deve ser usada, mais do que pode, ela deve ser usada, pessoal, na insuficiência respiratória aguda como uma ferramenta de propedêutica complementar à beira do leito enquanto a gente examina o paciente em insuficiência respiratória aguda. Para todo mundo? Não, acabei de falar, insuficiência respiratória aguda. É ali, naquele paciente, que a gente vai que as alterações fisiopatológicas, por isso que esse é um dos pilares da ultrassonografia point of care, as alterações fisiopatológicas vão gerar artefatos pulmonares, artefatos
alterações morfológicas da veia cava inferior, alterações morfológicas no coração, que vão nos permitir inferir um diagnóstico. Então, e isso aí é tempo dependente, ou seja, quando a gente consegue usar essa ferramenta e precocemente infere esse diagnóstico, a gente ganha tempo, a gente leva para a terapia definitiva aquele paciente com aquela hipótese, com elevada acurácia, a gente ganha tempo, a gente encaminha o paciente para uma terapêutica definitiva com ganho de tempo. Isso aí também é dado de literatura, não sou eu que estou inventando aqui. Então, para o diagnóstico de edema agudo pulmonar, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou olhando as janelas, lembrando novamente que essa nossa conversa ela vai estar disponível numa aula em PowerPoint, isso que eu estou falando aqui com as imagens geradas em PowerPoint, tá, pessoal? O link eu coloco mais tarde, depois de editar essa nossa conversa aqui. Então, o diagnóstico diferencial da insuficiência respiratória aguda por um edema agudo pulmonar, por exemplo, que pode gerar e gera dúvida. Será que crepita? Será que não crepita? Será que é um edema? Será que é uma sepse pulmonar? O que está gerando aquela crepitação? Ausculta. Versus, que é o pulmão úmido, dito, né? Versus o pulmão seco, o pulmão do paciente com um DPOC exacerbado, um processo infeccioso pneumônico. Gera extrema dúvida, muitas vezes, o que é. E na prática, o que a gente faz, a gente atira para todos os lados. Começa um diurético, começa um vasodilatador, começa um corticoide, uma diurética terapia, bota esse paciente na VNI. Por quê, pessoal? Porque o nosso exame ele falha. E a gente não tem culpa, pessoal. A sala de emergência, o dia a dia da sala de emergência, ele é tenso, ele é tumultuado. A gente atende mais de um paciente, muitas vezes, concomitantemente, porque vai chegando, é porta aberta. Quem trabalha em sala de emergência sabe como é que é. E muitas vezes, no exame rápido, surge a dúvida. E na prática, a gente começa um pacote de terapêutica, né? Paciente com edema agudo, a gente começa o pacote, mas também pode ser um DPOC, começa um protocolo para sepse e por aí vai. Tá? Embolia pulmonar aguda, e estatisticamente a gente está falando aí de 5 a 15% das causas de insuficiência respiratória aguda, tem lá como substrato etiológico a embolia pulmonar aguda. Certo? Outra causa, tamponamento cardíaco. Já tem alguns casos, eu já tenho alguns casos documentados de pacientes em insuficiência respiratória aguda, cuja etiologia, né, bater o martelo, é tal coisa. Quando a gente foi passar a ultrassom, estava lá, derrame pericárdico com tamponamento, gerando tamponamento cardíaco. E, finalmente, que é o foco dessa nossa conversa aqui, diagnóstico etiológico de pneumonia. O ultrassom, ele nos permite fazer o diagnóstico etiológico de pneumonia de sepse pulmonar. Eu consigo, então, excluir que aquele paciente tem um edema agudo pulmonar como causa etiológica, consigo excluir que o paciente tem um TEP como causa etiológica, consigo excluir a embolia pulmonar, né, como eu acabei de falar, consigo excluir o tamponamento cardíaco, a embolia pulmonar maciça, o derrame pleural, ou seja, a ultrassonografia, especificamente nisso que a gente está falando, que é diagnóstico diferencial de pneumonia, é uma ferramenta excelente. Ela ainda perde um pouco em sensibilidade, especificidade, mas ela é uma ferramenta excelente. E especificamente em COVID, pessoal, como é que a gente vai diferenciar um paciente que a gente atende em insuficiência respiratória aguda, desaturando, ou seja, aquele quadro de insuficiência respiratória que se chega hoje na sala de emergência é COVID, ponto. Vira tudo COVID, infarto vira COVID, edema agudo pulmonar vira COVID, pneumotórax vira COVID. A gente tem visto isso na prática, né? Sepse, abscesso, celulite vira COVID. Então tá uma loucura. A ultrassonografia pode ser usada para avaliar o padrão gerado, né, o padrão gerado no ultrassom, ao exame ultrassonográfico. Ele pode nos sugerir que esse paciente tem como causa etiológica, como agente etiológico, patógeno, o COVID, tá, o vírus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Então, em 2008, o Daniel Lichtenstein publicou o Bedside Lung Ultrassom. Tá? Um protocolo, ele fez esse trabalho no CTI dele, começou com 300 e poucos pacientes, resultaram, no final, 260 pacientes. Tá? Onde ele avaliou, através das alterações fisiopatológicas, por isso que o pilar da fisiopatologia é extremamente importante. Através de alterações fisiopatológicas, a gente precisa lembrar aqui que o pulmão, entender essa parte anatômica do pulmão, o pulmão normal ele é 99% ar. Num pulmão com pneumotórax, como é o descolamento das pleuras, existe uma camada de ar. Então a gente tem naquele pulmão com pneumotórax, claro, a depender da extensão desse pneumotórax, ar. E ali a gente tem 100% de ar. Na medida que um pulmão normal, com 99% de ar, tá, e 0% de água, na medida que ocorre a alteração fisiopatológica, ou seja, começa a diminuir o volume de ar
e aumentar o volume de água, seja por um transudato, seja por um exudato, seja por um derrame pleural, na medida que ocorre essa alteração do balanço ar-água, ok? Então tem 100%, 99% ar, zero água. Na medida que esse balanço se altera, a gente passa a ter menos ar e mais água e aumenta o volume de água, surge na tela, ou exame ultrassonográfico, alterações. A gente consegue claramente identificar essas alterações, tá? Então, desde um septo intersticial com líquido, tá? uma linha que segmenta ali os lobos com um pouco mais de líquido, até o processo infeccioso, o edema intersticial, a pneumonia, o edema agudo. Aqui deu uma falhinha aqui. Vamos esperar reconectar aqui, beleza. Então, desde pequenas alterações de septo interlobular até grandes alterações sistêmicas, como por exemplo o edema agudo pulmonar, onde a gente tem um edema do septo interlobular com extravasamento de transudato, ou no paciente com pneumonia, com infecção, que tem um exudato. Então, essa alteração ar-água gera no ultrassom, né, os artefatos. O que a gente faz é interpretar esses artefatos no contexto clínico do paciente. Então, ele identificou pelo menos 10 entre artefatos e imagens que de fato existem ao exame ultrassonográfico. O Lichtenstein, nesse protocolo, o Bedside Lung Ultrassom, o Blue Protocol, ele identificou pelo menos 10 artefatos, 10 imagens que correspondem, no final desse fluxograma dele, a uma determinada patologia. A gente vai se ater aqui à pneumonia, tá? Mas eu vou dar uma passada rápida. Então, o objetivo do Lichtenstein nesse trabalho era justamente avaliar o diagnóstico etiológico de insuficiência respiratória aguda desses pacientes admitidos no CTI dele. Então, o que eles fizeram? Foram 260 pacientes, eles dividiram 2 grupos de pacientes admitidos no CTI. Os pacientes em insuficiência respiratória foram avaliados por 2 grupos diferentes de pesquisadores. Um grupo composto pela equipe dele, com ultrassom, onde ele fez ultrassom nesses pacientes de forma cega, e outro grupo de médicos intensivistas plantonistas do CTI. Okay? Não houve intervenção no atendimento ou mudança de conduta nem nada. Ele simplesmente fez um protocolo e passou o protocolo dele no atendimento inicial desses pacientes de insuficiência respiratória aguda. Tá? Então, o que os intensivistas fizeram no atendimento? A abordagem clássica: anamnese, exame físico e propedêutica de laboratório, imagem, raio-x, tomografia, angitomografia quando indicado, ecocardiograma quando indicado. E o que o Lichtenstein fez? Fez um exame, um protocolo de uso de ultrassonografia. Aqui caiu de novo a qualidade. Então, o Lichtenstein fez um protocolo de uso da ultrassonografia, avaliando então desde o deslizamento pleural, consolidações sub- ou infrapleurais, padrões de fragmentação pleural, artefatos de parênquima pulmonar e derrame pleural. Então, o que ele fez foi avaliar essas estruturas, essas alterações ao exame ultrassonográfico para chegar no diagnóstico. A acurácia final dessa pesquisa dele foi para essas patologias principais: embolia pulmonar aguda, edema agudo pulmonar, pneumonia, DPOC, pneumotórax, foi de 90%. Então, é um exame, é um protocolo que fala a favor do uso da ultrassonografia na insuficiência respiratória aguda, fantástico, 90% de acurácia. Vou dar uma passada geral para vocês aqui. Para embolia pulmonar aguda, a sensibilidade do ultrassom na pesquisa dele é 97% e 95% de especificidade. Para o embolia pulmonar, 81% de sensibilidade e 99% de especificidade. Qual foi a falha do Lichtenstein aqui? Falha entre aspas, né? Ele fazia avaliação pulmonar e fazia avaliação de ultrassom de compressão de membros inferiores, ultrassom de compressão vascular, venoso, para buscar o quê? A presença de trombose venosa profunda. Só que a ausência de trombose venosa profunda não exclui o diagnóstico de TEP. E outra coisa, a relação intrínseca entre pulmão com TEP maciço bilateral e coração, ou seja, a consequência morfológica, fisiopatológica do TEP no coração, ela tem elevada acurácia ao exame ultrassonográfico, ecocardiográfico. Então a gente não tem como fazer um diagnóstico de embolia pulmonar maciça sem olhar pulmão e coração, pelo menos. A gente ainda precisa olhar a veia cava inferior para identificar se tem um padrão de choque obstrutivo ou não. Então a falha, entre aspas, do Lichtenstein foi olhar somente pulmão e fazer ultrassom de compressão vascular. Para pneumonia, sensibilidade do ultrassom 89%, sensibilidade e 94% de especificidade. DPOC asma, 89% de sensibilidade e 97% de especificidade. Para pneumotórax,
81% de sensibilidade e 100% de especificidade. Então, a acurácia geral do ultrassom pulmonar, na pesquisa dele, publicada lá em 2008, gente, tem mais de 10 anos, 90%. De lá para cá, a gente evoluiu muito. Eu trouxe o trabalho dele porque eu realmente gosto demais da pesquisa dele. Mas a gente tem números hoje muito melhores que esse. A acurácia do ultrassom ela já chega a 95% para o diagnóstico geral de causas etiológicas de insuficiência respiratória aguda. Tá bom? Vamos adiante aqui. Então é isso aí. Então o que eu fiz? Para a gente conseguir focar essa conversa e extrair alguma coisa interessante, eu trouxe ali um estudo do início de março desse ano. Eu estudo as manifestações ultrassonográficas preliminares, peripulmonares, vistas a ultrassom, de pacientes com Covid confirmado, pacientes não críticos. Tá? Esse trabalho foi publicado pelo Yu Wang em março desse ano, lá na China. Tá? Então eles fizeram uma avaliação ultrassonográfica, identificando padrões pulmonares, alterações pulmonares vistas ao exame ultrassonográfico de pacientes com Covid confirmado, mas de baixa gravidade, ok? Ou seja, os sinais precoces do paciente com Covid. Então o que eu fiz, pessoal? Quando eu li esse trabalho, eu adaptei para um protocolo realizado aqui por mim no Brasil, nos pacientes com Covid que eu atendo, onde a gente examina, é uma adaptação, a gente examina 12 áreas pulmonares. Então, a metade superior do tórax anterior, metade inferior do tórax anterior, a região lateral entre a linha axilar anterior e posterior, e no dorso, a metade superior e a metade inferior do dorso. Então, é um rastreio pulmonar extenso, pessoal, para a gente não incorrer em erro de interpretação. E para a gente conseguir agora pensar como é que eu vou examinar um paciente, essa avaliação ela precisa começar pela pleura, pelas alterações, os artefatos da pleura. Depois a gente vai para artefatos de parênquima. E aqui está muito próximo pleura e parênquima, elas estão em contato. Então as alterações da pleura muitas vezes vão gerar alterações de parênquima pulmonar e a presença de derrame pleural. Então a gente vai fazer essa análise, como é que a gente avalia a pleura, o que a gente vê num paciente com Covid, como é que é a pleura, como é que é o parênquima desse paciente com Covid, como é que é o derrame pleural nesse paciente com Covid. Essas três alterações de pleura, Thaís, eu tenho um script aqui para falar. Depois que eu acabar aqui, eu te chamo para a gente conversar, tá joia? Deixa eu só acabar esse script aqui, porque senão vai muito longe, tá, Thaís? Dá um ok se tu tá de acordo aí. Ou vai mandando mensagem que eu vou tentando dar o feedback aí, tá joia, Thaís? Então, assim, eu vou trabalhar em cima dessas alterações. Pleura, parênquima e derrame pleural. Certo? Lembrando, pessoal, essa aula ela está sendo feita também, colocada num PowerPoint. Isso que eu estou falando, eu estou olhando para o lado aqui porque eu estou olhando as imagens, tá? Então eu vou editar essa conversa e ela vai virar uma aula com imagens. E eu vou colocar no canal do Nexus Point of Care lá no YouTube, tá? Já? Então vocês vão poder assistir essa conversa olhando as imagens que estão sendo geradas aqui em tempo real, tá bom? Então, o exame pulmonar, 12 áreas, 6 áreas em cada pulmão, onde a gente avalia a pleura, parênquima, e alterações de pleura e do parênquima pulmonar e a presença de derrame pleural. Como que é isso? Como que é visto isso no paciente com Covid? Então tá, a gente vai lembrar que são 3 pilares, tá bom? Anatomia e fisiopatologia da doença, sobre anatomia, princípios físicos e técnica de aquisição, não pode esquecer isso, tá, pessoal? E a interpretação de imagens no contexto do paciente. Se a gente não respeitar esses pilares, a gente incorre em erros. Então, quando a gente entende isso, a gente vai para o paciente que chega em insuficiência respiratória aguda. Ele vai ter o quê? Eu inverti um pouquinho a ordem, tá? Mas depois fica claro, tá? Ele vai ter linhas B. Esse paciente em insuficiência respiratória aguda, que tem Covid, vai ter linhas B. Qual é a outra grande patologia que cursa com linha B? Além, claro, da pneumonia de outro agente etiológico, qual é a outra grande doença em sala de emergência que cursa com linha B? O edema agudo pulmonar. Então, quando eu passo o ultrassom no paciente, eu vou lá, pego o ultrassom e passo no paciente, faço a minha varredura, eu vou encontrar a linha B no paciente com Covid. Mas eu também vou encontrar a linha B no paciente com edema agudo pulmonar. Ok? De acordo? Então, como é que eu vou diferenciar a linha B de um de outro? Como é que eu vou saber que aquele paciente com linha B não tem Covid? Bom, basicamente, a gente tem alguns critérios que definem as linhas B, tá? Elas têm que começar lá na pleura, tem aqui a pleura visceral e parietal. A linha B, ela começa lá na pleura, ela não pode começar abaixo da pleura, tá? Depois de uma linha A ou de uma linha 2, ela tem que começar lá na pleura. Ela tem um aspecto brilhante, hiperecóico, claro. Ela começa na pleura e na medida que essas pleuras deslizam, a linha B ela desliza junto, ok?
E a linha B tem outra característica, a linha B clássica, ela atravessa todo o campo de ultrassom. No momento onde começa ali, até o final da tela, a linha B ela preenche, tá? Essa é uma linha B clássica, hiperecóica, que tem mais algumas características que não são tão relevantes. As principais são essas, elas deslizam, ela é hiperecóica, parece um raio laser, ela passa por cima de uma linha A e apaga a linha A, e ela é estreita, tá? Três ou mais, não tem que para mostrar, mas três ou mais dessas linhas B no mesmo campo, o mesmo campo, o que eu falo, pessoal? O Lichtenstein chama de espaço de Merlin, entre dois arcos costais, tá? Então eu tenho meus arcos costais, eu deslizo para cima ou para baixo. Entre dois arcos costais, a presença de três ou mais linhas B nessas características sugere um edema do septo interlobular, que pode ser inflamatório, transudato ou exudato. Muito bem. No edema agudo pulmonar, a gente vai ter difusamente a presença de linhas B, tá? Com essas características. Elas não confluem, a gente consegue delimitar bem elas, geralmente. E onde a gente encosta o transdutor, seja no tórax anterior, inferior, lateral ou posterior, a gente vai ter aquele padrão. Isso vai diferenciar a linha B, começa a diferenciar a linha B do processo infeccioso do COVID. Elas têm esse aspecto, essas mesmas características das linhas B do edema agudo pulmonar, mas o que a gente percebe? Lá a linha pleural, ela já fica um pouquinho mais espessado. Tá? As linhas B, elas podem, e a gente vai ter uma predominância do processo infeccioso pelo tamanho do vírus, ele tende a se depositar mais nos alvéolos distais, periféricos pulmonares e em dorso. Isso é aquela pesquisa que eu baseei no meu protocolo, mostrou isso aí. Onde é que a gente vai buscar mais alterações pulmonares? No dorso do paciente, nas regiões laterais e dorso do paciente. Então, a linha B do processo de edema agudo pulmonar tem essas características. A linha B do COVID, ela começa a mudar. A gente tem esse padrão hiperecóico, branco, mas já diminui um pouquinho a motilidade da linha B. Ela começa a ficar um pouco maior, em vez de ela ter esse diâmetro aqui, ela fica um pouco mais espessada, fica um pouco maior. Ou seja, confluem, as linhas B passam a confluir. Elas têm um padrão dito em queda d'água, tá? Ao exame diferente do edema agudo pulmonar, essa linha B do COVID tem um padrão dito, também visto na tomografia, ground glass, tá? Vidro fosco, tá? A gente não define o vidro fosco no exame ultrassonográfico. O que a gente vê é uma confluência de linhas B. Então aqui começa essa primeira grande diferenciação da linha B do edema agudo pulmonar, uma causa de insuficiência respiratória aguda, e do paciente com COVID. A linha B, ela começa a ficar mais confluente, ela diminui um pouco a amplitude dela, mas mantém as demais características das linhas B. Isso é visto onde, pessoal? Principalmente na região 3 e 4, a gente tem 1 e 2 anterior, 3 e 4 lateral e 5 e 6 posterior. Então, na região 3 e 4 e 5 e 6 é onde a gente começa a ver essas alterações da linha B. Outra alteração, vamos ver aqui, ó. Então, na região 1 e 2 a gente pode ver essas alterações. Então, vejam bem, no edema agudo pulmonar é difuso. Onde a gente encosta o transdutor, a gente vê linha B. No paciente com COVID, não vai ter linha B por tudo que é lugar. Vai estar mais visível ou predominantemente localizado nas regiões laterais, 3 e 4, e posterior. Não é em qualquer lugar. Já é uma coisa que diferencia do edema agudo pulmonar. Na região 3 e 4, outra grande diferença, aqui sim começa a ficar gritante a diferença. As linhas B, elas passam a confluir, então a gente não vê mais uma, duas ou três linhas. Elas passam a confluir e gerar uma grande cunha hiperecóica e branca, mantendo as demais características da linha B. Desliza com o movimento da pleura, ela desliza, ela atravessa toda a tela, mas ela tem um aspecto hiperecóico, uma grande cunha branca, esbranquiçada. Então, a gente consegue facilmente diferenciar. Isso aqui é um edema agudo pulmonar, isso aqui é um processo infeccioso. E essa alteração, vista a ultrassonografia, nada mais é do que o edema do septo, o grande edema, micrômetros, duplica, triplica o septo interlobular, e aquela presença de água, confluindo um com o outro, gera essa alteração, esse artefato. Então eu falei do edema agudo pulmonar, como é que eu vou diferenciar aquela linha B do edema agudo pulmonar, que é uma causa frequente de insuficiência respiratória aguda na sala de emergência, daquela linha B vista no paciente também em insuficiência respiratória aguda, mas que tem como causa, como fator etiológico, um processo infeccioso por COVID. O COVID apresenta essas alterações que eu falei para vocês. Tá? Outra alteração vista ao exame ultrassonográfico do paciente com COVID
tá? E do paciente que chega com a gente em insuficiência respiratória aguda e que tem outra causa de insuficiência respiratória, o derrame pleural. O derrame pleural visto no paciente não COVID, qualquer outra causa de derrame pleural, tá? Principalmente a insuficiência cardíaca congestiva e o processo pneumônico, ou seja, a pneumonia bacteriana. Como é que vai ser a característica desse derrame pleural? Do ponto de vista de localização, imagina uma pessoa deitada, decúbito dorsal, e vamos fazer de conta que aqui é o solo, tá? A pessoa deitada aqui. Quando eu olho com ultrassom horizontalmente, quando eu vou do dorso para a região anterior do tórax dessa pessoa, desse paciente, quanto mais eu subo e mais eu vejo derrame pleural, eu infiro que maior é o volume de líquido que tem coletado. Tá? Então, essa é uma grande característica de derrames pleurais pneumônicos, parapneumônicos e de causa de descompensação de insuficiência cardíaca. São derrames volumosos, que vão do dorso do paciente até quase ao ápice, quando a gente olha a região 3 e 4. Okay? 3 e 4, faz um exame com ultrassom, posicionado horizontalmente, a gente vai subindo e descendo esse ultrassom e vai acompanhando a presença de líquido. Lembrando como é que é a imagem do derrame pleural no paciente com derrame pleural, como é que é a imagem ultrassonográfica, uma área preta, hipoecóica, anecoica, preta, tá? No ultrassom. Então, quando a gente vai na transição do diafragma, que separa o abdômen do tórax, a gente vê aquela grande área anecoica e a gente vê o pulmão colapsado ali dentro. Uma figurinha dita em jellyfish, sinal do jellyfish. Mas o que é? É uma compressão extrínseca de todo aquele volume de líquido, comprimindo e apertando o coração. Dentro desse parênquima, a gente pode ter diversos aspectos ecocardiografos, principalmente um aspecto dito de hepatização. Ou seja, quando a gente está avaliando o abdômen de um paciente, o abdômen, o fígado, ele tem um aspecto acinzentado, sólido. Tá? E quando a gente tem um pulmão com um processo de derrame pleural que comprime extrinsecamente esse pulmão, e não há processo infeccioso nesse pulmão, apenas a compressão extrínseca, a gente pode observar o mesmo aspecto hepatizado, dito hepatizado. Então não significa que tem processo infeccioso ali. Significa que o ar que estava ali dentro daquele pulmão foi comprimido pelo líquido externo, tá? E jogado para fora, gerando aquele aspecto dito hepatizado. Mas quando há um processo infeccioso dentro desse pulmão, a gente aí sim vai ter artefatos, broncogramas, uma série de outros artefatos dentro do pulmão, linhas B inclusive, tá? Mas a gente vê, mas tem outra explicação da linha B do processo infeccioso no derrame pleural, tá? Mas a gente vê broncogramas dinâmicos, estáticos, que podem corresponder a telectasias ou processos infecciosos, tá? Então, existe visualmente uma grande diferença desse derrame pleural pneumônico, parapneumônico, bacteriano ou de um edema agudo, de uma insuficiência cardíaca, do derrame por Covid. E qual que é a diferença? O que diferencia um derrame pleural do outro? Eu estou olhando para as imagens aqui, tá, pessoal? O derrame pleural do paciente com Covid, ele é localizado. Lembrando assim, que o processo pneumônico do Covid, ele está situado na periferia do pulmão. Ele não gera, pelo menos a gente não tem documentado na literatura, de forma predominante, grandes processos pneumônicos. São processos pneumônicos que eles ficam na periferia, em todo o dorso, na região posterior do paciente. A gente não vê um grande processo lobular, não costuma ver, pelo menos ainda não há isso documentado. A gente não está falando de matemática. Pode ser que a gente encontre algum paciente documente que tenha um padrão diferente, mas hoje, na prática, o padrão de pneumonia dos pacientes com Covid é no dorso, região dorsal e lateral. Então, o que a gente percebe? Que o derrame pleural nestes pacientes com Covid, ele tem um aspecto de ficar localizado no entorno da lesão, das áreas de fragmentação. O Lichtenstein descreve como fractal sign. Uma fragmentação, uma disruptura da linha pleural que vem bonitinha, de repente ela descamba, fica toda enrugada, toda alterada. Naquela região perilesional, periprocesso infeccioso, a gente vê ali um derrame pleural localizado. Tá? Isso é muito diferente, isso é a grande diferença do derrame pleural desse paciente que chega para a gente e tem Covid como agente etiológico, causador da pneumonia, da insuficiência respiratória, do derrame pleural por um processo pneumônico qualquer, ou por outro agente, ou por uma IC. Então, vamos ver aqui. Tá legal. Então, outra grande diferença, derrame pleural. Como é que é na pneumonia, no processo parapneumônico, na IC e no paciente com Covid? Um grande derrame volumoso, comprimindo o coração, gerando artefatos dentro desse parênquima, e no outro um processo pequeno
que tem que ter o olho, às vezes, bem treinado para conseguir identificar, tem que usar o modo M, muitas vezes, buscar o sinal sinusoide, jogar o modo M e identificar o sinal sinusoide, e ele está localizado ali perilesional, perilisão. E o que é essa lesão? O que eu quero dizer com lesão? É o processo de espessamento, descolamento pleural e fragmentação, disruptura da pleural. Ela fica toda enrugada, toda fragmentada. Isso vai ser maior ou menor a depender do tempo de evolução da doença, claro. Tá? Mas a gente está falando de processos infecciosos iniciais aqui. Okay? E outro pilar, consolidação. Aqui sim vem uma grande diferença do paciente que tem uma consolidação, um processo pneumônico, tá? De etiologia, de agente etiológico bacteriano, tá? Ou viral de outra etiologia, que não COVID, e do processo do COVID. Tá? Como é que a gente vê, como que se dá o processo de visualização ao exame ultrassonográfico de um paciente que tem processo infeccioso? Tá? Processo infeccioso, uma embolia pulmonar maciça. A gente precisa que o edema do septo lobular, o edema desse septo, ele vá ampliando em termos de área, de espaço, o pulmão é muito grande, então a gente precisa que esse processo pneumônico ele seja grande o suficiente para tocar na pleura. A gente tem as duas, a pleura parietal e visceral. O processo pneumônico ele tem que expandir e tocar a pleura. A visceral, que vai estar em contato com a parietal e vai permitir gerar o artefato. Muito bem. Se a gente entende isso bem claramente, a gente entende que um processo pneumônico, por exemplo, hilar, não vai gerar artefato no ultrassom. Um processo pneumônico, uma doença aguda, uma neoplasia que não toque o parênquima pulmonar, não vai gerar artefato no ultrassom. Tá? Elas precisam tocar a pleura. Então, o que vai diferenciar? No processo, eu estou olhando para o lado aqui, eu repito, tá, pessoal, para quem chegou por último aí, que eu estou gravando essa conversa aqui e colocando essa imagem junto num PowerPoint, numa aula de PowerPoint. Então eu vou disponibilizar essa conversa aqui numa aula com as imagens que eu estou falando e olhando aqui. Por isso que volta e meia eu olho para o lado aqui e dou uma pescadinha aqui, tá? E daí depois quem quiser vai ter acesso no canal do YouTube a essa mesma conversa com as imagens colocadas ao lado, tá joia? Então, o que diferencia o processo pneumônico? Como é que a gente tem visto isso na prática? O processo pneumônico da pneumonia bacteriana, processo pneumônico do processo infeccioso causado pelo COVID, especificamente pelo COVID-19. Então, deixa eu rodar a imagem aqui, que ela travou por algum motivo, tá? No processo pneumônico normal bacteriano, a gente tem a linha pleural, tá? A gente tem a fragmentação da linha pleural, a disruptura, ela vai ficar mais ou menos granulada, tá? Mas ela perde completamente a regularidade dessa linha pleural, ela desaparece. A gente vê a linha pleural, está olhando no espaço aqui, vê a linha pleural, desce outro espaço, a gente vê muitas vezes claramente essa perda de continuidade e a fragmentação, fica toda enrugada, toda alterada, tá? E embaixo desse processo pneumônico, onde ocorre esse processo pneumônico, a gente vê ali o artefato de rabo de cometa, dito na literatura, como se fosse uma cauda de cometa, tá? Uma grande cunha em B, que eu já falei para vocês mais cedo no início dessa conversa. Bom, a gente vê essa alteração no local onde tem o processo pneumônico, certo? E, geralmente, o processo pneumônico bacteriano inicial, ele vai ser localizado, lobar, ele não é um processo pneumônico extenso. E essa alteração, essa disruptura, ela vai ser geralmente localizada. Ela pode até ser um pouco maior, do ponto de vista de imagem ao ultrassom, mas a gente está falando de processo pneumônico já mais demorado, um tempo maior de evolução. O processo pneumônico agudo vai cursar com essa disruptura da linha pleural, um processo infeccioso, uma cunha, tá? Uma disruptura da linha pleural, uma fragmentação e uma linha B que vai de cima daquele processo pneumônico até o final da tela. Uma cunha B, cauda de cometa, tá? Dito cauda de cometa. Esse é o processo pneumônico clássico bacteriano, tá? Então eu estou olhando para a imagem aqui, a gente vai transitando com o transdutor e observa essa disruptura, essa solução de continuidade da linha pleural, então aqui as pleuras, e essa área de descontinuidade, tá? E o processo infeccioso ali. E como é que fica no COVID, pessoal? Como é que a gente vê o paciente com COVID? Primeiro, pela característica do vírus, do ponto de vista de tamanho, de morfologia, eu já falei para vocês, ele se localiza, ele se deposita mais frequentemente nas regiões periféricas do pulmão. Então, esse processo pneumônico visto no paciente com pneumonia, a diferença
do Covid vai ser a seguinte: a gente vai ver em uma extensa área onde a gente procura, onde a gente examina e roda o protocolo. Então, por exemplo, na área 2 e 3 aqui, entre linha axilar anterior e posterior, quando o paciente tem um processo de Covid, a gente já nesse exame consegue identificar essas mesmas alterações, tá? Maiores ou menores, mas numa área extensa, na região 2 e 3 e todo o dorso do paciente, toda a região dorsal, principalmente na base pulmonar ou nos 2/3 inferiores. Um paciente com Covid que tem se apresentado para a gente no serviço de emergência, ele caracteristicamente tem essas alterações, tá, vistas no exame ultrassonográfico. Não é diferente, não é muito diferente, tá, mas é mais localizado do ponto de vista de infecção, ela fica mais localizada e ela vai numa extensa região 2 e 3, aqui lateral, ao dorso do paciente e nos 2/3 inferiores do pulmão, na região dorsal desse paciente. Então, essa alteração, a extensão dessas alterações vistas no exame ultrassonográfico, passando a ultrassom no paciente que tem insuficiência respiratória aguda, a extensão dessa área de infecção e o fato de ser bilateral também, um processo pneumônico geralmente não é bilateral. Geralmente é localizado a um lobo, a um segmento ou 2 segmentos do pulmão e geralmente unilateral, tá? O processo do Covid, ele tem esse aspecto, tá? Um aspecto semelhante à pneumonia bacteriana, mas ele é bilateral, vai da região 2 e 3, aliás, 3 e 4 e 5 e 6, ou seja, a região lateral do tórax e região dorsal, principalmente nos 2/3 inferiores do pulmão. É muito mais extenso o processo infeccioso pneumônico do paciente que tem Covid, daquele paciente que tem um processo infeccioso, sim, mas de outra etiologia. Então a gente consegue, com certa tranquilidade, eu não digo excluir, mas diminuir a possibilidade de o paciente que está com insuficiência respiratória e tem alterações ao exame ultrassonográfico do ponto de vista de parênquima pulmonar, a gente consegue diminuir a possibilidade, inferir que a causa é outra e não o Covid. Tá, pessoal? Então, a literatura, eu coloquei um slide aqui, a literatura tem um vasto material corroborando tudo isso, mostrando a sensibilidade, especificidade, meta-análise, estudos clínicos randomizados, mostrando aí a sensibilidade e especificidade do ultrassom, tanto para o diagnóstico de embolia de edema agudo pulmonar, embolia pulmonar maciça, e a gente precisa de mais trabalho mostrando aí a relevância do ultrassom para o diagnóstico diferencial de pneumonia. Essa é uma intenção que eu tenho, que é de rodar um projeto aqui em Belo Horizonte, no local onde eu trabalho, usando o ultrassom para fazer esse rastreio, essa avaliação inicial e triagem dos pacientes com suspeita de Covid, com insuficiência respiratória cuja suspeita recai sobre o Covid. A gente vai atrás de buscar essas informações aí e documentar para que a gente possa, na medida que essa pandemia chegue com mais força aqui, usar a ferramenta para separar o joio do trigo, separar aquele paciente com um elevado risco potencial de estar contaminado e estar desenvolvendo doença por Covid, daquele paciente que tem outra causa de insuficiência respiratória aguda, que não Covid. É preciso que a gente consiga fazer isso com maior acurácia para não encaminhar paciente para o local inadequado. Tá, pessoal? Bom, hoje eu falei sobre esse diagnóstico diferencial rápido e sumário de insuficiência respiratória aguda no paciente que tem Covid. Trouxe aqui algumas informações sobre como é que a gente avalia a pleura do paciente que tem pneumonia por Covid, como é que é o parênquima pulmonar, como é que é a região subpleural, como é que é o derrame pleural do paciente com Covid. Tá? Eu repito para vocês que essa aula vai para uma aula de PowerPoint, que está sendo gravada simultaneamente, e eu vou colocar no canal do grupo Next Point of Care no YouTube. Tá? Então vocês vão poder ver isso que eu falei para vocês, também as imagens que foram colocadas nessa aula. Tá, já, pessoal? Ao longo dessa semana a nossa conversa vai ser toda sobre insuficiência respiratória aguda, avaliada com o exame ultrassonográfico pulmonar Point of Care. Tá, pessoal? E ao final da semana eu espero chegar com aí um volume de informações para quem gosta do assunto, sobre como é que a gente usa, o que a gente vai buscar identificar nos pacientes com as mais variadas etiologias de insuficiência respiratória aguda. Amanhã, se não me engano, o tema da conversa, deixa eu ver o que a gente conversa amanhã, diagnóstico diferencial, acho que é edema agudo pulmonar, não tenho bem certeza aqui, se não me engano amanhã a gente vai conversar sobre edema agudo pulmonar visto ao exame ultrassonográfico como diagnóstico diferencial de insuficiência respiratória aguda. Tá, já, pessoal? Forte abraço e até mais!